Oxe, cadê tu? Não foi não? Olá, gente. Boa tarde. E aí, tudo bem? Como foram na nossa prova hoje? Espero que tenha sido tudo ok, viu? Vamos nos preparar para o nosso encontro amanhã, certo? Nossa revisão de português e redação. Esses são os nossos assuntos. Encontro vocálico. Quando nós falamos em encontro vocálico, já lembra logo, né? Que encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Ou seja, encontro vocálico é o encontro de vogais, para simplificar, na mesma palavra. Não é isso? Quando as vogais elas ficam juntinhas, dão as mãos. Observa aí a palavra rei que eu coloquei. Nós percebemos duas vogais em uma mesma sílaba. O que é que ocorre quando isso acontece? Quando isso acontece, chamamos de encontro vocálico. E esses encontros vocálicos se dividem em 3 grupos. Ditongo, que é a união de duas vogais na mesma sílaba. Vamos ver o exemplo. Água, madeira, papai. Quando eu falo encontro de duas vogais, eu posso dizer também que é um encontro de 2 sons vocálicos. Por quê? Ou mais. Porque quando nós falamos, nós emitimos sons. Então, você não vê os sinais gráficos, que são as letras, não é isso? Representado. Lembram da nossa aula? Essa aula ainda foi em sala de aula, estávamos juntinhos. Pois é. Então, eu falo água. Percebemos que o U e o A ficou juntinho. Madeira. Percebemos que o E e o I também está juntinho. Papai. Ó, o A e o I juntinhos na mesma sílaba. Quando nós pronunciamos, essas duas vogais saem juntas na mesma emissão de voz. Hiato. Olha o que vai acontecer quando nós temos um hiato. É o encontro de duas vogais ou 2 sons vocálicos em sílabas diferentes. É sim, fácil de entender. Observe a palavra pia. Se você percebeu, quando você fala, a pronunciação da letra A fica separada da letra I, da vogal I, ó, pia, pia. Isso nos mostra porque nós estamos emitindo 2 sons em sílabas diferentes. O pi e depois o A formando uma sílaba sozinho. Outros exemplos de hiato: lua, cadeado, dia e piada. Vamos pronunciar devagar. Lua, cadeado, dia, piada. Observaram? Agora, tritongo. Quando é que eu tenho um tritongo? Lembra que falei? Quando nós falamos tri significa 3. Tritongo é o encontro de 3 vogais, ou seja, o encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Nós temos aí, ó, Uruguai. Observou? Uai. Iguais. Ó, uai. Paraguai. Tá vendo? Aí nós ficamos com as terminações todas parecidas, porque eu utilizei Uruguai, iguais e Paraguai, mas você tem enxaguou ou enxaguei, averiguou e várias outras palavras que podem ocorrer o tritongo. Acento agudo e acento circunflexo. Observe aí, fácil, não é? Veja bem, o acento agudo, que é aquele palitinho que vocês têm mania de dizer que é palitinho, ele é muito importante, né, nas palavras. A gente observa que ele indica o som aberto e nos ajuda a encontrar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, né? É a forma com que nós podemos pronunciar a vogal A e a vogal E. Lembre-se que nós falamos que nós precisamos muitas vezes diferenciar os sons de algumas letras nas sílabas das palavras, não é isso? Então, nós temos que estar sempre atentos. Observe aí a palavra sabiá. A palavra sabiá, por exemplo, tem casos que nós temos. Se não tiver o acento, ela pode ser sabia, né? Se o acento estiver no primeiro A, pode ser sábia. E neste caso aí, sabiá. Temos aí jacaré e cajá.
nós observamos que todas mostram um som aberto, não é isso? Já o acento circunflexo, que também chamamos de chapeuzinho, não é isso? Ele é utilizado sobre as vogais A, E e O para marcar a pronúncia da vogal que deve ser fechada, ou seja, o som fechado. Nós temos aí, ó, vovô, você, pêssego e, no caso, nós podemos comparar a palavra vovô com a palavra, por exemplo, vovó. Elas têm a mesma escrita, mas o que é que vai diferenciá-las? O acento agudo, vovó, o acento circunflexo, vovô, certo? Os acentos, eles só podem ser utilizados em cima das vogais, nunca sobre as consoantes. Fiquem ligados na dica. O tio, lembra do que falei? Como nós já vimos, o tio ele não é um acento, ele é um sinal que é utilizado para indicar a nasalização, ou seja, um som nasal, aquele som que sai parte pela boca e parte pelo nariz. É usado sobre as vogais A e O. Veja alguns exemplos. Atenção, órgão, coração, bênção, mamãe, peão e inúmeras palavras que vocês utilizam no cotidiano que nós utilizamos o sinal gráfico o tio, não é isso? Já voltando novamente para a questão dos sons das letras, nós temos que estar atentos à escrita para não confundirmos. É o caso do uso do E e do I, que algumas palavras terminam com I e terminam com E, e muitas vezes, mesmo terminando com E, tem o som de I, como por exemplo, triste. Você não fala triste, mas escreve com I. Não, você fala triste, coloca o E, só que neste caso o E tem som de I. Então é isso, abacaxi. Abacaxi termina com I, né? A última sílaba você coloca I, você não vai colocar E. Então você sabe que é realmente I. Então jamais você vai confundir, neste caso, trocar o E pelo I. Então você tem que ficar bastante atento. No mesmo caso ocorre com o O e o U. Muitas vezes a letra O vai ter o som, vai tomar o som da vogal U. Você tem, por exemplo, a palavra óculo, não é isso? Você escreve com O, mas você não lê óculo, você lê óculo, não é isso? Escreve com O, mas o som é da vogal U. Então, às vezes, há uma diferença na grafia e no som. A gente já falou que quando refalamos, você ouve falar de grafia, é escrever. E fonema é o som daquela palavra, daquela letra, certo? Fiquem ligadinhos nas dicas, acompanhem as videoaulas, olhe esta revisão. Você só vai se preocupar com essa revisão da sua prova de amanhã, ok? Estude direitinho todos os nossos assuntos que foram dados, certo?